Fala pessoal, bem-vindos, boa noite. Boa noite, boa noite. Começando mais uma live a jato, tem algumas perguntas super interessantes aqui hoje. Então, live a jato porque é sempre direto ao ponto e eu não fico aqui esperando as pessoas entrarem para começar, eu já começo de cara. Então, fica à vontade para mandar sua pergunta. Essencialmente, as perguntas que eu vou responder hoje são as da última caixinha que eu abri e tem coisas muito legais. Então, primeiro aqui, olha, Ed, você mostrou um vídeo esses dias de uma pessoa consumindo muitos ovos. Como funciona esse lance do colesterol? Muito boa pergunta e muito providencial nesse momento que os Estados Unidos, né, o USDA, liberou de uma vez o consumo de ovos, acabou a controvérsia. Mas como que acontece esse lance do colesterol? Por que antes não podia, depois podia, depois não podia, depois podia? Por que o ovo foi o cara que mais foi e voltou, mas agora de fato ele foi liberado, inocentado, isentado para a vida? O que acontece é que o corpo precisa loucamente de colesterol, então a gente produz o nosso próprio colesterol. Então o que acontece? Quando você come alimentos que são ricos em colesterol, é que o corpo passa a produzir menos daquele colesterol. Se você não ingere alimentos ricos em colesterol, o corpo produz mais colesterol. Então isso chama homeostase. Tem vários tipos de homeostase no corpo e o colesterol é uma delas. De novo, é uma molécula absolutamente vital para as membranas celulares, para o cérebro, para os hormônios sexuais, para um monte de coisa. Então, não tenham medo de colesterol, seja no ovo, seja em qualquer outra fonte. Tá? E, de novo, o ovo foi inocentado em qualquer quantidade. E isso é muito libertador, porque o ovo é um dos alimentos mais completos que existem. E o whey, Ed, você gosta? Acha a melhor opção de suplemento proteico? Eu gosto de whey puro, vamos deixar claro. Tem a maioria, fala Carol, tudo bem? Bem-vinda. A maior parte dos wheys é tranqueira, é maquiado, é cheio de ingrediente que você não quer lá. E dentro dos wheys puros tem um que se destaca. Então, não sei quanto tempo a maioria aqui já me acompanha pelos nomes há mais tempo, então sabe, eu gosto sempre de puxar a linha de qualidade. Então não é whey, iogurte não é iogurte. Você tem sempre que ver qual é a origem, qual é o processo e por aí vai. No caso do whey, o whey que é o mais alto nível que existe é o whey grass-fed, de gado alimentado em pasto. Tem mais peptídeos bioativos, tem mais vitaminas, é um produto mais rico, é um produto mais puro, porque passou por um processo mais tranquilo. Por quê? Porque o gado que está no pasto... Aliás, grass-fed não é só gado em pasto, tá? Grass-fed, a tradução ao pé da letra é alimentado em pasto, mas é um selo que geralmente da Nova Zelândia, que quer dizer também que o pasto não recebeu agrotóxico. Então, é um gado que come o que ele nasceu para comer, de forma pura, sem veneno. Em contraparte, ou contraparte, sei lá se assim fala, mas em contrapartida, o gado americano, que é a grande maioria dos wheys que vem para o Brasil, eles passam pela pior criação que existe, né? A criação de confinamento americana é conhecida por seu negócio, além de desumano, uma coisa terrivelmente química, uma alimentação horrorosa e por aí vai. Então os wheys que chegam no Brasil são assim, né, tem essa origem, na maioria dos casos. E eu tinha comentado, semana passada eu operei um desvio de septo no nariz, então eu não fiz, mas na outra eu tinha comentado que a farmácia que eu dei o selo de qualidade para alguns suplementos, eles estão em contato com o meu fornecedor de whey na época da Beyond, que era exatamente esse whey. Então em breve eles vão ter, e eu com certeza vou dar o selo de qualidade para o whey deles, que na verdade foi indicação minha, e é esse selo, é esse whey grass-fed. Está previsto para chegar lá entre sexta-feira e segunda. Tomara que os caras da importadora não falhem mais uma semana, né? Tá super atrasado isso. Inclusive para mim, eu tô sem whey aqui porque eu tô esperando para comprar esse. Então assim, dito isso, tá? Whey é a melhor opção de suplemento proteico. Nem todo mundo vai bem com whey, embora ele seja muito pouco alergênico e muito biodisponível, mas tem gente que não vai bem, então ele não é para 100% das pessoas. Isso é uma coisa. Outra coisa, existem outras alternativas
que são proteínas, inclusive vegetais, proteína de ervilha e de arroz. Tem gente que vai bem, tem gente que prefere por ser vegetal, tudo bem, não tem problema. Tem um teor proteico bacana, similar ao do whey, uma biodisponibilidade levemente abaixo, uns 10% a menos, mas não é tanto, então funciona super bem. A única proteína, o leite de caçamba da mata é maravilhoso, obrigado, né? Única proteína que eu não gosto de contar exclusivamente com ela como suplemento é o colágeno, porque o colágeno é uma proteína incompleta. Tem 3 dos aminoácidos essenciais que não tem no colágeno. Então, e o corpo, para fazer, o corpo usa proteína para todas as estruturas, absolutamente todas, não só músculo, mas especialmente para músculo. Se faltar um aminoácido essencial, ele já não é reconstruído. Então, o colágeno ele pode ser como uma proteína secundária, um suplemento secundário, porque o colágeno é gostoso, ele é fácil de usar, ele praticamente é um emulsificante, ele não tem gosto, então é muito tranquilo, aguenta qualquer temperatura, dá para você cozinhar com ele, enfim, então ele é muito versátil. Nesse ponto, sim, como algo secundário, mas não confie 100% nele como a sua grande fonte de proteína, tá bom? Então é isso, melhor opção de suplemento proteico é a que você gosta, a que você vai bem. Importante dizer que esse whey grass-fed que eu comentei, ele é neutro em sabor, então ele é muito versátil por isso. Forma que eu particularmente gosto de consumir. Eu não gosto de colocar suplemento na água, não gosto, eu gosto de cremosidade. Eu uso ou o leite, que a nossa amiga comentou aqui agora, de castanha em pó da mata, porque como ele é em pó eu consigo dosar a cremosidade que eu quero, ou leite de vaca cru, que eu recebo em casa. Se alguém quiser, me manda uma DM que eu mando o cara que me entrega. Ele tem um sítiozinho, um cara que tudo super artesanal. E aí sim, eu coloco cacau, whey e stevia. Ou seja, eu tenho um shake encorpadão absolutamente delicioso, super proteico e que de quebra tira a minha vontade de doce, a minha e a de qualquer pessoa, né? Você está consumindo doce e você tem muito cacau, né? Eu compro cacau puro da Colorandina, é uma marca que eu gosto muito, tem um cacau de muito boa qualidade. Se alguém quiser comprar, aliás, é a melhor stevia do mundo, e não é exagero, é do mundo mesmo. Ela vem da Bolívia, passa por processos físicos, é ultra pura, não tem retrogosto, enfim. Eu gosto de tudo deles, a maca, o cacau, a stevia, mas a stevia é o rei. Então eu uso a stevia e o cacau para fazer junto com o meu whey. Se alguém for comprar, usa o meu cupom. Aliás, o meu cupom eu padronizei. Todo mundo que me pede para criar cupom para mim, eu padronizo. Vou escrever aqui, ó, EdCalfa10. Enviar. E agora eu vou... Boa, obrigado, Carol. Você já conhece meus cupons, né? Carol, minha aluna super dedicada, querida. Fixar comentário, cupom. Então é isso. E para quem quiser receber a lista, tem até uma pergunta aqui, já vou até falar de uma vez só, sobre creatina. Cadê? Não sei onde está a pergunta. Eu vou na sequência. Mas enfim, quem quiser receber o link para os suplementos que eu dei o selo de qualidade, pode digitar fórmulas, que você já vai receber aí, tá bom? Compra os produtos da Colorandina, né? Muito legal, eles são muito sérios, são muito bacanas, tem um preço que eu acho super justo. Inclusive, o colágeno necessário ou não, já ouvi de vários números que não ativem nada. Carol, tem colágenos com pesos moleculares específicos, tá? Então eles indiretamente, por uma via muito mais de imunidade do que qualquer outra coisa, eles incentivam a nossa própria produção endógena de colágeno, mas são poucos que fazem isso, então eu não confiaria cegamente nessa mecânica, porque basicamente acontece o seguinte: com qualquer tipo de proteína que você ingere, a proteína ela é quebrada em aminoácidos. Então a proteína é o prédio, aminoácidos são os tijolos. Então o corpo usa os tijolos para construir o prédio, né? O nosso corpo, as nossas estruturas que demandam proteína. Então a gente não usa proteína, a gente usa aminoácido. E quando quebra em aminoácido, os aminoácidos vão ser usados aonde o corpo precisa, entendeu? Comprei sua fórmula para o sono e não consegui dormir nem relaxar. Me manda uma DM. Eu não sei como você usou, quantas vezes você usou, mas ela
é a fórmula mais eficiente que eu vi. Tanto que é a fórmula que eu usava para mim, né? Começou com isso. Eu usando para mim, e aí eu abri por demanda, as pessoas me pedindo, cara, o que eu usava, ou para dormir, ou enfim, com alguns suplementos, próprio whey que está entrando, creatina e por aí vai. Vejo que a medicina atual é injustamente atacada. Como isso se conecta com a expectativa de vida 2 vezes maior nos últimos séculos? É praticamente no último século, tá? A gente quase dobrou a expectativa de vida nos últimos 100 e pouquinhos anos. Então, eu entendo isso que você está falando. Existe um suposto paradoxo entre atacar a medicina. Atacar a medicina é uma coisa... Falar em atacar a medicina é uma imbecilidade sem contexto, né? Então, não estou dizendo que a sua pergunta é imbecil, ela é boa, inclusive. Mas atacar a medicina é muito genérico, né? O que é atacar a medicina? Pô, acabei de falar que eu fiz uma operação de desvio do septo e há uma semana atrás já estou, cara, respirando lindamente. Que bom que existe. Eu tenho uma prótese aqui, eu tenho um problema congênito nos 2 ombros. Então, eu tenho uma prótese, que bom que existe. Eu tenho total movimento. Só que o que acontece com a medicina, vou dar a minha opinião, é que a medicina atual, ela é muito ruim em prevenir e muito boa em remediar. Então, o que acontece? A gente acaba tendo o nosso fim de vida de forma muito ruim, com muito pouca ou nenhuma qualidade de vida, muitas vezes dependendo de alguém, de um filho, de um enfermeiro, tomando remédios, infinitas limitações, sejam elas físicas, sejam elas cognitivas, mentais. A nossa medicina posterga isso ao máximo. Ela vai identificar depois que o problema está instalado e vai te dar uma sobrevida, entre aspas, por aparelho. Essa daí é uma crítica minha. Então, você fez uma pergunta, não sei de onde você viu, estou te falando da minha visão sobre a medicina. Eu acho que a medicina tem que evoluir para ser uma medicina muito mais preventiva do que remediativa. Agora, tem uma coisa interessante que você menciona, expectativa de vida 2 vezes maior, ou seja, como é que dá para falar que a medicina está bagunçada, né? Que ela, enfim, tem erros? Aliás, não sei se vocês viram, o índice de erro médico, mortes por erro médico nos Estados Unidos, é uma das 3 maiores causas de mortalidade nos Estados Unidos, e a gente não tem esse número no Brasil, então eu acredito que seja muito parecido. Então o que eu quero dizer é que a medicina é muito falha, a medicina é uma arte. Eu falo que a medicina é uma arte, não é uma ciência. Para resolver o mesmo problema, cada médico vai por um caminho. E, pasmem, praticamente a metade da nossa expectativa de vida foi conseguida só resolvendo as doenças infecto-contagiosas com saneamento. Basicamente é antibióticos e higiene. Olha que interessante. Então, claro que o responsável por isso é a ciência / medicina, né? Mas não é exatamente o que a gente está fazendo de tão certo, porque a gente está ficando mais doente. Então, eu acho que quando a medicina chegar, o Dr. Peter Attia, no livro dele, ele chama isso de medicina 2.0 e 3.0, né? Medicina 1.0 era lá atrás, quando se faz a sangria para tudo. A 2.0 é a nossa, que é uma muito remediativa, e a 3.0 seria uma medicina preventiva, né? E ele inclusive aborda isso de uma forma muito interessante. Boa noite, Cláudia. De uma forma muito interessante, que ele fala que a medicina 2.0, quando bem feita, ela é baseada em evidência. Então ela só é calcada em evidência. Isso é muito legal, mas é muito limitado, porque você nunca vai ter evidência para a maioria das coisas. Por exemplo, olha só, por acaso estou aqui com ele, né? Frios, acabei de fazer uns stories sobre esses caras. Animal, assim. Amanhã esse cara aqui entra no celular de qualidade da semana. Banho de porco caipira, criado solto, maravilhoso. Por que eu falei isso? Porque você tem nos frios, em todos, e nesse cara tem uma quantidade mínima ou nada, dependendo, o que é chamado de sal de cura, nitritos e nitratos. Eu não vou entrar em detalhe de nitritos e nitratos aqui, porque eles estão contidos em carnes, em vegetais, então eles não são o terror que as pessoas pregam. Porém, as grandes indústrias que trabalham com matéria-prima merda descem o pau em quantidade nesses caras. Quando você pega um cara artesanal desse, a
quantidade é inacreditavelmente baixa. Eu tenho um número, mas o número é tão pequeno que eu vou falar em de um mês aqui se for tentar explicar esse número, então deixa ele para lá. Mas o ponto é, até onde faz mal? Quanto faz mal de verdade? Conhecimento embasado. Sabe quando a gente vai ter essa resposta? Nunca. Sabe quando a gente vai ter a resposta se, por exemplo, Coca-Cola causa câncer ou qualquer doença? Eu odeio Coca-Cola, tá? Odeio, jamais vou defender qualquer refrigerante. Mas eu preciso ser correto e diligente com os meus comentários sempre, principalmente no que diz respeito à ciência. A ciência nunca vai nos dar de forma inequívoca que algum produto, principalmente químico, cause alguma doença, porque a única forma da gente ter essa certeza, de novo, se for de forma inequívoca, é separando as pessoas em dois grupos, pegando uma quantidade razoável de pessoas, trancafiando esses caras por 30 anos em dois grupos, um grupo, por exemplo, tomando uma quantidade absurda de Coca-Cola todos os dias e outro nunca encostando numa Coca-Cola. Aí você isola uma variável e você vai inferir uma relação de causa e efeito. E, obviamente, por questões de custo, logísticas e principalmente éticas, isso jamais será feito. Então, por que eu estou dando toda essa volta? Porque a nossa medicina de hoje, quando baseada só em evidência, ela deixa muita coisa de fora. Pela medicina baseada em evidência, o refrigerante não pode ser condenado. Então eu acho que assim, a condenação de alguma coisa passa muito por bom senso. Então, por exemplo, eu não posso afirmar que Coca-Cola... Tem gente que pede isso pra mim. Tá? Não, pô, você tem que ser mais enfático, que a Coca-Cola é uma merda, para coisa que existe. Ah, beleza, eu acho que é uma merda mesmo. Tudo que é químico, o corpo não reconhece como alimento. É fato, é muito ruim. Mas quanto é ruim? Quais são os desfechos de saúde que vão ser originados a partir de um consumo grande? Pequeno, acho que nenhum. Grande de Coca-Cola. A gente nunca vai ter essa resposta em seres humanos de forma crível. Então, a história da medicina, né, que eu estava falando 2 ou 3.0, é um pouco isso. Medicina 2.0 é baseada em evidência, mas existe existe um teto muito baixo até onde a gente consegue se suportar com base nas evidências. Deixa eu abrir aqui que meu cachorro está começando a chorar de fome. E, bom, é isso. Resposta extensa para falar dela. Queijo, interessante isso aqui. Tem algumas perguntas muito curiosas. Queijo conta como gordura ou proteína? Queijo conta como os dois. Mas se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu sou contra pesar alimento ou contar quanta caloria eu estou comendo, né? Você pode fazer isso, mas para emagrecer pelo menos, se você focar na contagem de caloria é uma furada, não é o tema aqui, não vou entrar nisso, já fiz lives inteiras sobre isso, mas o que eu quero dizer é, a gordura é uma contagem calórica, então sim, coma com moderação, com parcimônia, porque o queijo é hiperpalatável, dá para você se perder violentamente no queijo, mas ela não precisa ser contada, a proteína precisa ser contada. Então, hoje, principalmente com o GPT, mas com o Google já dá, você coloca o tipo de queijo que você vai comer, o peso, você pode ter uma balança, custa R$20 uma balancinha, e aí você vai saber quanto de proteína tem naquele queijo. Então, o queijo como fonte proteica é legal, porque ele vai entrar na sua meta proteica diária. Que meta é essa? Aliás, já respondendo uma outra pergunta aqui, de 1,5 a 2 gramas por dia de proteína. Isso é inegociável. Você pode consumir isso através de alimentos de verdade, inclusive é a melhor opção, queijos, carnes, ovos, o que quer que seja. Mas se você não atingir por alguma razão, de repente você é uma pessoa muito grande, muito gorda, muito forte, muito sei lá o que, você tem um peso maior, e se você tiver dificuldade de atingir, aí sim eu recomendo bastante que você suplemente. E aí, já falei aqui da suplementação proteica, não vou voltar no tema, mas então queijo conta como gordura e proteína, mas gordura você não vai contar, proteína você vai. Então vai contar como um aporte proteico essencialmente. E outra coisa, tá? As pessoas por quilo, sim, 1,5 a 2 gramas por quilograma de peso da pessoa. Não sei se eu falei alguma coisa diferente ou enfim. Bela Kombucha, boa noite para quem falou aí, eu não respondi, foi mal. E
Uma coisa importante, queijo, a gente ainda tem aquele, eu vou falar resquício, para quem me segue ainda é um resquício, para quem não me segue talvez seja uma coisa muito violenta ainda na vida, que é o medo de gordura, principalmente saturada. Então a gente tem aquela imagem de um queijo branco ser mais saudável do que um queijo curado, né? Os chamados queijos amarelos, eu não gosto do nome queijo amarelo. Você tem queijo curado como o pecorino romano, que é branquinho e é ultra curado, tem mais de 1 ano de cura. Então, não gosto do nome. De qualquer forma, o queijo quanto mais velho, o que acontece? Ele está mais desidratado, por isso que ele fica duro. Então sim, proporcionalmente sai água, sai soro, né? E se concentram os sólidos, gordura e proteína. Então nesse quesito sim, mas são queijos mais facilmente digeríveis, são queijos que não têm lactose, os queijos curados, são queijos que, como eu falei, tem uma concentração proteica que é interessante. A caseína já está mais desnaturada, então ele passa a ser menos inflamatório. Para quem sente caseína, para quem não sente, está tudo certo. Então, Carol, tem queijo de 3 meses, tem queijo de 2 meses que já zera a lactose, tem queijo de 6 meses que ainda tem traços de lactose. Depende do tipo de leite, de região, do fungo que está comendo, da bactéria que está comendo aquela lactose. Eu sei do que eu estou falando porque é um tema que me interessa muito. E eu amo queijo, e eu já conversei disso com vários produtores, então depende demais. Tem alguns queijos da canastra que não são queijos feitos para envelhecerem muito tempo, mas que em 2, 3 meses estão zerados de lactose. Então é bem variável isso. A pergunta é muito boa. Essa pergunta é umas perguntas muito loucas. Minha dúvida da vida: combinar arroz mais feijão resulta em proteína? Porra, eu vou... nem sei como é que eu... Claro que não, você está pegando 2 carboidratos. Carboidrato mais carboidrato igual carboidrato, não é igual proteína. Não sei, achei engraçadíssima a pergunta. Nonsense, mas engraçadíssima e curiosa. Valeu, Carol. Então não, o que acontece? Você tem a proteína do arroz, tanto que tem, né? A proteína do arroz e da ervilha são as 2 proteínas vegetais mais comuns. Mas a proteína do arroz é o seguinte: é uma micro nanofração do arroz. Não vá comer arroz atrás da sua proteína. Coma arroz se você quer, mas não vá atrás da proteína. E feijão tampouco, tá? Feijão tem mais proteína, mas é pouco por grama. Eu não tenho o número de cabeça, mas por 100 gramas de feijão, uma quantidade mínima de proteína. Não é ali que vai ser sua fonte proteica. Então arroz mais feijão, você tem 2 fontes de carboidrato. O que sim é verdade, aí é uma coisa que vale uma... Não, feijão não é proteína, feijão é essencialmente carboidrato, que tem proteína. Tudo tem um pouco de proteína, tá? Então feijão, as leguminosas, feijão e afins, eles têm uma carga proteica maior, mais do que a média no reino vegetal, mas não é muito. E então não vá atrás do seu arroz feijão pela proteína, jamais. E eu vou responder mais uma pergunta. Tem uma aqui que vale a pena responder, obviamente. Interesse duplo meu, que é quando vai abrir uma nova turma de mentoria. A turma de mentoria ela está aberta, ela não tem mais uma nova turma. Você entra a qualquer hora. Eu mudei o formato da minha mentoria. Antes tinha começo, meio e fim. Só que acontecia que tinha um monte de gente que queria entrar e tinha que esperar 3 meses. Às vezes eu fazia a segunda turma, a turma seguinte depois de 6 meses. E aí, enfim, não fazia o menor sentido para o cara esperar esse tempo todo ou para mim deixar ele na fila de espera tanto tempo. Então, a minha mentoria hoje não tem mais começo, meio e fim. Ela é constante, ela é a cada 15 dias tem um encontro de, enfim, onde a gente trata de diversos temas, perguntas e respostas, um acompanhamento, obviamente, que é o principal em cima de cada um, tá? Então, entre a qualquer hora, link é na minha bio, se quiser, fique à vontade. Aliás, eu falei lá em cima, acho também, o link da minha bio para mentoria, na verdade, para qualquer produto meu, mentoria, meu curso, etc. E para quem quiser receber o link dos suplementos, eu falei lá em cima já faz um tempinho, digita aqui fórmulas, tá? Não são meus suplementos, não sou eu que vendo, mas é uma farmácia que eu encomendo os produtos para mim e que eu dei o selo de qualidade e aí, consequentemente, eu abri em parceria com eles a fórmula para terceiros, tá bom? Então, só digitar a fórmula que você recebe. Fiquei na dúvida, 2 gramas de proteína por dia ou por quilo de
Não, 2 gramas de proteína, não, por dia não, pelo amor de Deus, por quilo. Se eu falei por dia, ignora, acho que a Carol me deu essa corrigida lá em cima, por quilo, né? Se você tem 70 quilos, você vai consumir aí 140 gramas, idealmente, de proteína, podendo ser um pouquinho menos. É 1,5 a 2 gramas, tá? Não causa mesmo, Silvia, não causa mesmo. A analogia que eu vou fazer, e acredite, ela é absolutamente correta e embasada pela melhor ciência. Foram feitos testes com quantidades inacreditáveis, tipo 4 gramas por quilo de proteína, que é impossível. Até com suplementos você pode conseguir uma vez, não 2. Assim, é muita proteína. E nada aconteceu com rim, com fígado, não acontece. O que acontece é o seguinte, para a pessoa que já está com o problema instalado, o excesso de proteína pode vir a dar problema. Mas a analogia mesmo, pense que você tem um problema cardíaco e você sai para fazer um exercício físico. Quanto mais pesado o exercício, mais risco você vai ter. Mas se você não tem problema cardíaco, pelo amor, vai fazer exercício, você tem que fazer exercício, entendeu? Então é um pouco isso, com ou sem o problema instalado. Então os testes, os exames de quem é alarmista com relação a isso, são exames com as pessoas com o fígado, com o rim detonado. Aí sim, o cara está em hemodiálise, vai comer proteína em excesso, está ferrado, tá? Mas é só nessas situações. E é isso. Aí só fiz o teste de pureza da sua creatina, a creatina que você indicou, e joguei a que eu tinha fora. Eu fiz um vídeo acho que saiu semana passada, eu mostrando o teste da creatina, né? Você pinga iodo na creatina, se ela mudar de cor, se o iodo mudar de cor, melhor dizendo, é porque tem amido, que é o grande maquiador das creatinas, dos pós em geral, né? Isso vale para você testar seu whey também, tá bom? Pessoal, obrigado. Semana que vem, quarta-feira, estaremos juntos de novo. Sempre um prazer. Abraço para todos.